Você já ouviu falar de Richard Parker? Um nome que une três histórias incríveis e assustadoras. Um nome que aparece em um livro de Edgar Allan Poe, um filme super premiado e um caso real de um naufrágio, sendo que esse caso aconteceu 50 anos após o livro ser escrito. Um nome que envolve sobrevivência, canibalismo, fé e destino. Quem é Richard Parker e qual é o mistério por trás dele? Descubra a resposta agora, nesse vídeo. O mistério de Richard Parker. A incrível conexão entre o livro, o filme e um caso da vida real. A hora do tédio. Fala galera, eu sou o K50, o seu guia, aqui na Hora do Tédio. O canal que traz para vocês curiosidades mais interessantes sobre tudo. Bom, e hoje vamos falar sobre um mistério que envolve três histórias diferentes. O livro, a narrativa de Arthur Gordon Pym, o filme, As Aventuras de Pym, e a história do naufrágio real do iate Mignonet, eu espero que seja assim que escrevam, em 1884. O que essas histórias têm em comum? Quem é Richard Parker? E qual é a história por trás desse nome? É o que vamos descobrir agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, seguir, comentar, compartilhar aquelas coisas que todo mundo fala. Valeu? É nóis. Vamos começar. Bom, vamos começar pelo livro de Edgar Allan Poe, a narrativa de Arthur Gordon Pym. Poe é considerado um dos mestres da literatura de terror e mistério, autor de obras como O Corvo, O Gato Preto, O Escaravelho de Ouro e muito mais outras histórias que viraram filme e que fizeram muito sucesso. Mas ele também escreveu romance, seu único romance publicado, no ano de 1838, que conta a história de um jovem que embarca em uma aventura marítima, cheia de perigos e mistérios. O livro é narrado pelo próprio Arthur Gordon Pym, que se esconde a bordo do navio Graham, comandado pelo seu amigo Auguste Bernard, filho do capitão. O navio é tomado por uma rebelião que mata o capitão, assim como a maioria dos marinheiros. Pym e Augustus conseguem se salvar e retomar o controle do barco, mas enfrentam uma série de dificuldades, como tempestade, fome, sede, ataque de tubarões, e eles acabam sendo resgatados por outro navio, o James Boy, que os leva para uma expedição rumo ao sul do Oceano Pacífico. Lá eles encontram uma ilha habitada por uma raça estranha de nativos, que os atacam e matam quase todos os tripulantes. Pym e mais dois sobreviventes conseguem escapar em um pequeno barco, mas se perdem no mar. O livro termina de forma abrupta e enigmática, com Pym relatando que eles avistam uma figura gigantesca, branca e enigmática, que não é identificada. Agora vamos falar sobre o caso real do naufrágio do iate Mignonet, que aconteceu no ano de 1884. O Mignonet era um navio de luxo que foi comprado por um australiano chamado John Henry Owens, que contratou 4 homens para levá-lo da Inglaterra até a Austrália. O capitão Tom Douglas, o primeiro imediato Edmund Stephens, o marinheiro Edmund Brooks e o grumete Richard Parker. Sim, esse é o nome que vamos encontrar nas outras duas histórias. Mas vamos continuar. A viagem começou em maio de 1884, mas logo enfrentou problemas. O navio, apesar de luxuoso, era pequeno e frágil para uma travessia tão longa, e os homens sofriam com frio, fome e sede. Em julho, uma forte onda veio e atingiu o navio, fazendo-o afundar. Os 4 homens conseguiram se salvar em um bote salva-vidas, mas sem água, comida ou instrumentos de navegação. Eles ficaram à deriva no Oceano Atlântico esperando por um milagre. Mas o milagre não veio. Depois de alguns dias, eles começaram a beber a própria urina e a comer tartarugas que eles capturaram. Mas isso não era o suficiente. Eles estavam cada vez mais fracos e desesperados, e comer um deles. Foi então que eles tomaram uma decisão terrível: matar e comer um deles. E o escolhido foi Richard Parker, o mais jovem e o mais doente. Ele tinha 17 anos e sofria de febre e desidratação. Dudley rezou e esfaqueou Parker no coração, enquanto os outros dois concordaram.
Eles comeram a carne e beberam o sangue de Parker, o que os fez ficarem vivos por mais alguns dias. Eles foram resgatados por um navio alemão, que os levaram até a África do Sul. Mas eles não escaparam da justiça. Eles foram julgados por assassinato na Inglaterra, em um caso que ficou conhecido como R.V. Dudley Stafford, e que gerou um grande debate jurídico e moral. E por fim, vamos falar sobre o filme As Aventuras de Pi, de 2012, dirigido por Ang Lee. O filme conta a história de Pi, um garoto que sobreviveu ao naufrágio e fica num bote junto com o tigre de Bengala. A história tem um naufrágio muito parecida, quase que idêntica à história do livro de Allan Poe. E o nome do tigre, adivinha só? Richard Parker. Mas nesse caso o nome tem uma origem diferente. Foi um erro de um funcionário do zoológico que trocou o nome do tigre pelo nome do caçador que o capturou. O filme é uma obra de arte que usa muitos efeitos visuais e sonoros para criar uma atmosfera de fantasia e realismo. O filme é uma obra de fé que usa a religião e a filosofia para criar uma mensagem de esperança e de sentido. O filme é uma obra de ficção, mas se baseia em uma história real, que Pi conta no final uma história muito mais cruel e mais triste, que envolve canibalismo e violência. Uma história que faz o espectador questionar sua própria percepção da realidade. Eu lhe contei 2 histórias sobre o que aconteceu no oceano. Nenhuma explica o que levou o navio a afundar. E ninguém pode provar qual história é verdadeira e qual não é. Nas 2 histórias, o navio afunda, minha família morre e eu sofro. Verdade. Então, qual história você prefere? Bom, como vimos na introdução desse vídeo, o livro de Edgar Allan Poe, a narrativa de Arthur Gordon Pym, conta a história de um jovem que embarca em uma viagem marítima cheia de perigos e mistérios, que termina de forma abrupta e enigmática. Mas o que nos interessa nesse livro é o episódio específico que acontece no capítulo 15. Nesse capítulo, Pym e seus companheiros de bote estão à deriva no mar, sem água, sem comida e sem esperança. Eles então decidem recorrer ao canibalismo, e uma das pessoas dá a ideia de fazer o sorteio para saber quem é o escolhido. E adivinhe quem deu a ideia? E foi o próprio escolhido? Isso mesmo, Richard Parker. Veja o que Poe escreveu. Foi decidido que devíamos lançar a sorte entre nós, para ver quem deveria morrer e quem, por um estranho acaso, foi o infeliz. Richard Parker, o primeiro que havia sugerido a ideia e que tinha sido o mais ansioso para colocá-la em prática. Este evento nos encheu de horror e nos deixou sem palavras. Poe descreve com detalhes como os outros 3 homens matam e comem Richard Parker, e como isso os afeta psicologicamente. Ele também menciona que Parker tinha uma ferida na perna, que poderia ter causado uma infecção. Poe parece querer justificar o ato do sobrevivente, mas também mostrar o horror e a culpa que eles sentem. Mas o que mais chama a atenção nesse episódio é o nome da vítima, Richard Parker. Um nome que, como já vimos, aparece em um caso real de naufrágio e canibalismo. Acontece, meus amigos, que o caso real aconteceu quase 50 anos depois da publicação do livro de Edgar Allan Poe. Uma coincidência muito impressionante que desafia a lógica e o acaso. Teria Allan Poe feito uma previsão, tido uma premonição? Eu contei 2 histórias e nenhuma delas faz sentido. Qual delas você prefere? A do tigre ou a sem o tigre? P revela que a história do tigre era uma metáfora, uma forma de lidar com o trauma que ele viveu. A história real é que ele ficou à deriva em bote com 3 sobreviventes: sua mãe, um marinheiro e um cozinheiro. O cozinheiro matou e comeu o marinheiro e a mãe de Pi, e Pi matou o cozinheiro. Pi se identificou como tigre e deu aos outros os nomes de outros animais: a zebra, a hiena e o orangotango. Pi pergunta ao espectador qual história ele prefere, a do tigre ou a história sem o tigre. Mas o que mais surpreende nessa revelação é o nome do tigre, Richard Parker, um nome que, como vimos antes, aparece no livro de Edgar Allan Poe e um caso real de naufrágio e canibalismo.
que tem uma semelhança assombrosa com a história de Pi. Uma coincidência incrível que desafia a imaginação e a fé. Bom, galera, e assim terminamos a nossa viagem pelo mistério de Richard Parker, um nome que une 3 histórias diferentes: o livro de Edgar Allan Poe, o filme As Aventuras de Pi e o naufrágio do iate Ming-Noit. Mas o que podemos aprender com essas histórias? O que elas nos dizem sobre a natureza humana, sobre a nossa capacidade de sobreviver, de matar, de acreditar e de criar? A história de Poe é uma obra de ficção, mas que se baseia em relatos de viagens marítimas e em lendas de terras desconhecidas. Poe usa todo o seu talento e sua imaginação para criar uma história incrível, cheia de aventura, horror e mistério, que desafia as leis da física e da lógica. O livro é considerado uma obra-prima da literatura, mas também é uma obra muito polêmica, pois tem um final abrupto e enigmático, que deixa o leitor sem resposta. Alguns críticos acreditam que Poe quis criar um efeito de suspense e de surpresa. Outros acreditam que ele não conseguiu terminar o livro, e outros acreditam que ele quis deixar uma mensagem oculta ou simbólica. O que você acha? O caso real do naufrágio Ming-Noit é um fato histórico, mas que se parece muito com uma tragédia grega. Os 4 homens que sobreviveram a esse naufrágio tiveram que enfrentar uma situação extrema, onde tiveram que escolher entre a vida e a morte, entre a moral e a necessidade, entre a lei e a natureza. Eles decidiram matar e comer Richard Parker, o mais jovem e mais doente entre eles, para se manterem vivos. Eles foram resgatados, mas também foram julgados por assassinato. Eles foram condenados, mas também perdoados. Eles foram vistos como heróis, mas também como monstros. O que você faria? Bom, galera, esse é o fim do nosso vídeo sobre o mistério de Richard Parker. Um nome que, por muita coincidência ou acaso de destino, ou quem sabe foi uma previsão do futuro, apareceu nessas 3 histórias diferentes. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido um pouco mais sobre literatura, história e cinema. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. Comenta aí, cara, quero muito que você comente, que me diga sua opinião sobre os vídeos, sobre esse tema específico. E comentar os vídeos me ajuda muito no engajamento do canal. Eu agradeço muito tudo que você puder fazer para me ajudar. Então é isso, galera. Viva cada hora como a hora do tédio, porque aqui a diversão não tem fim. E você, prefere a história com tigre ou sem tigre?